Parece que Brian Hooker está em liberdade. Aqui ele está sendo liberado da cadeia na delegacia de polícia em Freeport, Bahamas, mais de uma semana depois que sua esposa desapareceu no exterior. Este é um vídeo fornecido pela Fox News. Então, o que acontece agora? Lynette Hooker continua desaparecida. Ela basicamente só caiu do bote inflável no meio de uma ventania, tipo ventos de uns 20 nós que apareceram de repente e em um trajeto de talvez meia milha de volta para o bote. Tudo falhou. Absolutamente tudo, né? A gente não estava usando coletes salva-vidas. Esse é Brian Hooker, com suas próprias palavras, contando aos amigos, supostamente, o que ele diz que aconteceu antes de ser preso. Conversamos com as pessoas que gravaram essa conversa. Eles explicam por que partes da história de Brian os deixaram com ainda mais dúvidas sobre o que aconteceu na água. Este é o On The Case, apresentado pela Law and Crime. Eu sou Chris Stewart. Pessoal, rapidinho, obrigado por acompanharem este episódio de On The Case. Conseguimos trazer essa história para vocês graças ao nosso parceiro incrível, Morgan & Morgan. On The Case é um dos principais programas de crimes reais no YouTube por um motivo. Morgan & Morgan é o maior escritório de advocacia de lesões dos Estados Unidos há mais de 35 anos pelo mesmo motivo. Eles têm lutado pelo povo e já recuperaram mais de 30 bilhões de dólares para seus clientes. A prova está no histórico deles, com mais de 1.000 advogados em mais de 100 escritórios em todo o país contratando Morgan & Morgan. É como contratar um exército para lutar por você, buscando a compensação que seus clientes merecem. Nem todos os escritórios de advocacia são iguais. Contratar o escritório errado pode te prejudicar desde o início. Se um dia se machucar, busque Morgan & Morgan, que só cobram se você ganhar. Para mais informações, acesse forthepeople.com/OTC, clicando no link abaixo ou escaneando o QR Code na tela. Bem, nesta noite, Brian Hooker está saindo de uma delegacia de polícia nas Bahamas, onde passou o fim de semana após ter sido preso em conexão com o desaparecimento de sua esposa. Este é Hooker com seu advogado ao seu lado, na frente da delegacia de polícia em Freeport, segundo a Fox News. Brian estava sob custódia policial desde a semana passada, pois foi preso como parte da investigação sobre o desaparecimento de sua esposa, Lynette Hooker. Agora, por meio de seu advogado, Brian afirmou que é inocente e que não houve crime relacionado ao desaparecimento de Lynette. Seu advogado, Terrell Butler, disse hoje à noite que a polícia não tinha provas e precisou liberar seu cliente. Estamos todos abalados. Na verdade, ninguém está bem. Quero dizer, ela era a melhor parte desse relacionamento, sinceramente, sabe? E... estou me apegando à fé, é o que eu tenho. Sabe, e é incrível. Agora, esse é o Brian, em suas próprias palavras, ao telefone com um amigo, depois que Lynette desapareceu na noite de 4 de abril. Agora, essa conversa foi supostamente gravada antes de Brian ser preso dias depois. E você vai ouvir o casal que gravou essa conversa, amigos de Brian e Lynette Hooker, em apenas um momento. Os Hooker moram em seu barco Soulmate e registram suas vidas nas redes sociais enquanto navegam por algumas das praias mais bonitas do mundo. Na manhã de segunda-feira, o advogado de Brian informou que a polícia queria entrevistá-lo novamente sobre o que ele relatou ter ocorrido com Lynette no sábado à noite. Essa foi a segunda entrevista oficial de Brian com a polícia desde que estava sob custódia. O advogado dele informou que a polícia só podia manter Brian detido até cerca de 7h30 da noite de segunda-feira, sem acusação formal, e esse prazo passou. E Brian foi liberado e nenhuma acusação foi feita. Após a libertação de Brian Hooker da custódia policial nesta noite, a Polícia Real das Bahamas divulgou este comunicado, que dizia em parte que os promotores pediram para que nenhuma acusação fosse feita neste momento, aguardando o resultado de futuras investigações. Agora, essas são fotos que o amigo de Brian nos enviou, que ele afirma que Brian capturou da tela do local onde ele diz que Lynette desapareceu. E você pode ver que mostra o caminho que Brian diz que seu bote fez com essa linha vermelha. Blaine Stevenson, que gravou esse vídeo, nos disse que a água onde Brian disse que Lynette desapareceu, supostamente caindo do bote, era relativamente rasa, variando entre 1,22 m e cerca de 2 metros de profundidade, dependendo da maré. Isso é o que ele supostamente contou ao amigo ao telefone sobre o que aconteceu. Brian disse que saiu com Lynette nesse bote por volta das 7h30 da noite. Eles estavam em um bar. Eles tentavam retornar ao veleiro em condições difíceis.
segundo ele. Ela basicamente caiu do bote no meio de uma ventania, tipo ventos de mais de 20 nós que surgiram de repente. E em uma viagem de talvez 3,5 milhas de volta para o bote. E não conseguiu. Tudo, absolutamente tudo. Não usávamos coletes salva-vidas. Já era o pôr do sol e o sol se pôs basicamente 10 minutos depois que ela caiu. A presilha de segurança do bote estava com ela porque não estava presa a nada nem a ninguém. E ela tinha a chave reserva do bote no saco estanque que estava com ela. Aquelas condições estavam longe do ideal para tentar alcançar o barco deles em um bote de 2,5 metros com motor na traseira. Os ventos estavam tão fortes quanto 40 km por hora. O vento nos separou tão rápido que eu acho que ela tentou nadar de volta para o veleiro, de volta para o nosso veleiro, que estava provavelmente, não sei, a uns 900 metros ou algo assim. Mas as ondas tinham quase 1 metro, e eu estava tentando colocar os remos, e um dos pinos dos remos quebrou e caiu na água, e eu estava gritando por ela o tempo todo. E eu gritei para ela que perdi o remo dela e joguei a âncora e ancorei o bote, e... eu gritei. Eu não conseguia mais vê-la. A lua ainda não tinha nascido. E as ondas estavam fazendo o seu trabalho. E sabe, eu a vi acho que 2 vezes. Eu joguei para ela uma almofada de flutuação que a gente usava para sentar no bote, sabe? Logo depois que ela caiu. Mas eu não consegui ver se ela pegou ou não. Estamos procurando a almofada com as equipes de busca e resgate. Mas é impressionante como uma pessoa fica pequena em ondas de 2 a 3 pés e ventos de 25 nós e... Depois de 1 hora chamando, eu nunca teria ouvido a voz dela. Um barco a motor passou e eu acenei com a lanterna do meu celular. Eles passaram tão rápido que nem viram. E então veio outro logo atrás, uns 5 minutos depois. E aí eu já tinha pegado os sinalizadores. Eu tinha 2 sinalizadores e... acho que não viram os sinalizadores. E depois eu não sabia o que fazer. Eu estava basicamente... Quando consegui lançar a âncora, eu já estava provavelmente a 1/4 ou meia milha de distância dela. E nesse momento, eu estava um pouco mais perto de um lugar que tinha algumas casas. Então, decidi que precisava buscar ajuda. Mas eu não consegui chegar à ilha com um remo só. E a maré me levou direto para a primeira, depois para a segunda casa. E acabei à deriva no colchão por muitas horas até chegar nas Ilhas do Pântano, cerca de 6 quilômetros de distância. E em algum lugar, e eu passei, sabe, por uma vegetação linda e acabei em uma marina ou estaleiro. O segurança. E a polícia chegou lá, tipo, às 4 da manhã, mas eles só começaram a revistar às 4h30. E a gente só saiu às 5. E até então ela já estava na água há 8 horas. E à meia-noite eu já estava surtando. Porque ninguém vinha me buscar. Se ninguém vinha me buscar é porque ninguém se machucou. Então... remei. Não tinha mais nada para fazer. Mas tentei chegar o mais perto possível daquele estaleiro na ilha. Era bem feito. Veja o que Brian teria dito sobre a possibilidade de estar sendo vigiado pela polícia antes de ser preso. Os policiais, claro, estão lá me investigando a fundo agora. Então eles vieram e amarraram o bote. Acabei de pegar o bote de volta hoje e trouxe o barco de volta para o porto de onde estava ancorado. Então eu poderia... Agora preciso instalar alguns interruptores para poder levar o barco sozinho até lá e fazer minhas próprias buscas, mas não posso pegar emprestado. É uma história. Mas temos a guarda costeira, o resgate de Hope Town. A Força de Defesa das Bahamas estiveram em operação hoje e ontem. Então amanhã, a mesma coisa. E de novo. Eu simplesmente não sei. Eu não sei o que, sabe? Tem que ser amanhã, eu acho.
Acho que eles provavelmente vão encerrar as buscas quando o tempo piorar. Vamos conversar com quem gravou essa conversa e discutir por que ele disse certas partes que, para um marinheiro, não fazem sentido. Hoje os policiais me ligaram perguntando quanto tempo eu ficaria nas Bahamas. Eu recuperei minha esposa, e esse é o meu objetivo. Cancelei tudo o que nos faria voltar para casa e vou renovar meu visto e ficar aqui. Então vou te manter informado sobre isso. Mas quero dizer... Durante o dia eu mantinha a postura firme porque ela é forte. Quero dizer, ela nada regularmente, não é uma atleta nem nada, mas ela é determinada. E ela estava pegando a pistola de sinalização que eu tinha deslizado por um dos flutuadores em direção à popa. E o bote, eu tomei tanta água por cima do bote. Já tive que tirar água umas 5 ou 6 vezes do cockpit, mas por dentro também ficou molhado. Então... the thing aqui was not attached to me. Sabe, então quando estávamos tentando voltar para o barco, o sol estava se pondo quando meio que desapareceu. Era uma chave magnética. Conversamos com Blaine e Marnette Stevenson. Eles são o casal que gravou a conversa deles com Brian antes da prisão. Conhecem os hookers pela comunidade náutica. Veja a nossa conversa. O que chama a atenção, e sei que vocês dois são velejadores experientes, ao ouvirem a história do Brian, o que mais chamou a atenção no relato dele? Do ponto de vista de um velejador, a resposta e a falta de envolvimento da comunidade. Como assim? Quando uma pessoa cai na água, todo barco tem o que chamam de botão de homem ao mar. Eu entendo que eles estavam em um bote, então isso não se aplica ao bote, mas em nenhum momento foi enviado um PAN, um security ou um mayday pela rede de rádio. Os barqueiros locais da área não sabiam que algo estava acontecendo por alguns dias. Não houve uma ocorrência de homem ao mar. Aqui fora, se uma pessoa cai ao mar e consegue voltar, se alguém consegue voltar para o barco ou se alguém é resgatado, eles sempre transmitem uma mensagem de segurança pelo rádio. E isso permite que qualquer pessoa com seu próprio bote faça parte do grupo. Porque eu sei, ele diz que Lynette caiu do bote e então eles se separaram por causa da correnteza. Ele seguiu na direção dele, depois para Marsh Harbor e disse que não a viu mais. Quais são algumas das coisas que acontecem depois que ela cai na água, só pelo que você entendeu conversando com Brian? O que poderia ter sido feito naquele momento com o equipamento que você acha que ele tinha? Pela minha experiência com barcos, quero deixar claro desde o início, e por favor inclua isso, que toda situação é diferente. Ter dados de correntes, ventos e ondas não garante que aquilo realmente ocorria na água naquele momento. Todos sabemos disso. Não posso julgar depois o que foi feito. Porém, ele tinha uma âncora. Ele fala no áudio que havia 2 coletes salva-vidas exigidos pela guarda costeira sob o assento. Ele tinha um celular. Aquelas águas são rasas. A correnteza e o vento estavam fortes naquela noite. A correnteza estava indo em direção à maré alta. Poderia ter feito muitas coisas diferentes, mas é fácil dizer isso depois. Claro, ele era o único. Lynette e ele estavam lá e não ouvimos falar de muitas outras testemunhas. No áudio, ele fala que disparou 2 sinalizadores. Era sobre isso que eu ia perguntar. Ele disse que disparou 2 sinalizadores. Isso imediatamente me fez acionar uma rede de navegadores para descobrir quem viu os sinalizadores. Nós não levamos isso na brincadeira. Se você vê um sinalizador aqui, todo mundo liga o rádio, todo mundo se comunica, todo mundo vai para o local de onde parece que o sinalizador foi disparado. Isso é como ouvir uma criança gritar por socorro em um parque. Agora, o Bahama News relata que nenhum sinalizador foi disparado. Você disse que ele tinha uma pistola de sinalização e ele atirou 2 sinalizadores. Considerando onde estavam e onde ele disse que Lynette caiu na água, sei que tentavam voltar ao Soulmate, que estava preso a uma boia de amarração. Quão perto eles estavam, você acredita, de onde o Soulmate estava localizado? De acordo com as cartas náuticas, onde ele colocou o marcador em No Foreign Land, e onde isso coincidiu com o mapa do Navionics que ele compartilhou comigo. Eles estavam a menos de meio nó de distância.
do barco deles e um nó, então menos de meia milha. Ele disse na gravação que acreditava estar a cerca de 1.000 jardas do barco de onde caiu até o barco deles. E onde? Porque eu sei que tem uma área de boias de amarração, tipo onde o soulmate está localizado, mas onde eles estavam, mesmo que você esteja meio nó fora, ainda é um lugar onde não é como se você estivesse longe na água e um sinalizador estaria muito longe para alguém ver. Corretos. Correto. Se você pegar as cartas náuticas da área e olhar para aquela região em particular, ela é chamada de plataforma, é uma ancoragem protegida. Um porto seguro. É descrito como um porto seguro, sim. E eu sei que estávamos falando antes sobre o Starlink, que pode te dar uma conexão incrível, mesmo em algumas das partes mais remotas do mundo. Sabe, muitos navegadores têm isso. O que te chama a atenção? Sei que ele disse ter usado o celular como lanterna. O que chama a sua atenção só pelo fato de ele ter um celular e um Starlink acoplado ao barco dele? Starlink. Eu tenho minhas dúvidas, mas há dias em que dá para captar nosso Starlink da costa. Nós deixamos ele sem senha por um tempo. E minha esposa estava tentando fazer alguma coisa e nossa conexão estava muito lenta. Aí entramos na nossa rede e vimos que tinha 26 pessoas na praia usando nosso Starlink. Então, em ótimas condições, ele pode alcançar bem longe. Ele descreve condições climáticas ruins, o que provavelmente limitaria os satélites e seu alcance. Mas eu espero que pelo menos tenhamos aprendido com isso que todo telefone, tenha ou não um chip, permite chamadas de emergência. SOS no iPhone, chamada de emergência no Android. Você pode fazer essas chamadas de emergência mesmo sem chip. E ele disse que não fez isso, não fez essa ligação, nem nada parecido nenhuma vez. Sabe? Ele não falou sobre isso. Ele falou sobre o fato de não ter um chip e que isso foi uma falha, mas não disse especificamente se tentou ou não fazer uma ligação para o 911 ou 919. Quero dizer, você sabe, eles, e pelo que posso perceber, eles eram navegadores muito experientes com algumas das viagens que conseguiram fazer. Você se surpreendeu por ele dizer que teriam saído de bote naquelas condições, mesmo só para voltar para casa após ir ao Abaco Inn? Não, aqui é como se estivéssemos nos anos 80, essa é a melhor maneira de explicar. Nos anos 80 você sabia que deveria usar o cinto de segurança, mas não era obrigatório por lei. Então, eu te garanto, se a gente ficar aqui tempo suficiente, vão passar 3 botes atrás da gente sem colete salva-vidas. Acabamos de postar um vídeo explicando por que estamos envolvidos, por que nos inserimos nessa narrativa. Durante a gravação, 2 botes passaram atrás de nós com pessoas sem colete salva-vidas. Você não dorme no Abaco Inn. Entendo que o tempo talvez não estivesse tão ruim, mas quando vai embora, entendo sair, voltar ao barco e tentar chegar em casa. Achamos que somos mais fortes do que realmente somos. E se você relacionar isso com a Terra também, você sai para jantar com a sua esposa, tá tudo bonito e ensolarado. Aí quando vocês saem, tá uma tempestade de neve ou chovendo muito ou algo assim. Você não vai simplesmente ficar no restaurante. Você vai para casa. As condições podem não ser as melhores. Você pode não ter contado com isso, mas você tem que ir para casa. Então, a não ser que seja um furacão, e aí eu não esperaria que ninguém estivesse na rua mesmo, você só vai para casa e espera pelo melhor. Quando se trata disso, eu sei que vocês gravaram uma conversa com Brian. Quanto tempo depois que ele disse que Lynette entrou na água, vocês realmente fizeram contato com ele e tiveram aquelas conversas que a gente ouviu? Segunda-feira à noite, às 10h05. E em que momento dessa conversa, ou melhor, por que você, ao falar com ele, decidiu que era, que você deveria gravar e, de certa forma, documentar o que ele estava dizendo? Para ajudar. Do nosso ponto de vista, nosso amigo sumiu. O marido dela está acordado há 26 horas e enfrentou uma tempestade forte. Ele está tentando passar o que sabe. Então vou mostrar para você bem aqui. Ainda temos isso daquela noite. Ele começou a listar tudo e eu estava anotando todos os locais em um quadro branco. E você não quer que alguém que está passando por uma tragédia tenha que contar a história 2 ou 3 vezes.
Começamos a gravar para acertar os nomes dos lugares mencionados por ele. Se você ouvir o áudio até o fim, eu já havia anotado os lugares mencionados e passava para ele padrões de busca baseados na maré e correnteza que encontrei. E foi isso. Meu objetivo era continuar ajudando ele porque eu queria voltar, e por isso gravamos, porque queríamos poder voltar. Mapear o local e ajudá-lo a entrar no grupo de WhatsApp dele e ajudar a coordenar as buscas e resgates. Por exemplo, esta ilha já foi vasculhada. Então, ainda precisamos disso, pois não sabemos quais ilhas foram vasculhadas nem como enviar os barqueiros para ajudar agora. Percebo que muitos já desistiram e acreditam que a situação terminou. Todo ano, ouvimos casos de pessoas que sobrevivem mesmo com mínimas chances. Se alguém vai conseguir passar por isso, essa pessoa vai ser a Lynette. Então agora, há barqueiros na área que podem estar procurando nas ilhas. E só para referência também, nós nunca estivemos nos Ábacos com o nosso barco. Então, quando ele está mencionando esses lugares, a gente não sabe exatamente onde ficam. Mas, de novo, sabe, tentando fazer com que ele desse mais detalhes, tipo, onde é isso? E, sabe, então era mais fácil gravar. Assim a gente poderia voltar e olhar esses lugares e, como ele disse, traçar no mapa e descobrir onde ficam esses lugares e as melhores formas de ajudar. Também ajuda no casamento. Evita que ela diga, achei que ele disse isso e eu. Achei que era aquilo. Não quando a vida de alguém está em jogo. Tipo, era esse o propósito da gravação. E sei que, do ponto de vista da mídia, houve muita atenção ao relacionamento deles e à investigação criminal. Isso tem sido contínuo, pelo que você entende, e conversando com os barqueiros quando se trata de encontrar Lynette, porque realmente não sabemos o que aconteceu. Nós não sabemos. Eu sei que ele disse que a última vez que a viu, ela estava nadando para longe, e então, depois disso, não sabemos para onde ela foi ou o que aconteceu ali. Pelo que você entende, que tipo de busca as pessoas nas Bahamas estão fazendo agora para tentar entender essa parte da história? Não tenho motivo para suspeitar que as Bahamas não estejam fazendo o melhor trabalho possível, e nunca é função da polícia nos dizer o que eles estão fazendo. Certo. Então eu não estou como amigo chateado por não receber informações. Não me importo se você acredita na história do Brian ou não. Apenas escolha um caminho, comprometa-se e procure na ilha que você acha que é a certa. Se você acha que a história do Brian faz sentido, então vê no mapa onde ela entrou e para onde a maré estava indo. Vamos procurar as ilhas para onde ela pode ter ido à deriva. Se não acredita na história do Brian, confira o Waze dele e o No Foreign Land para ver onde estiveram desde a última vez em que ela foi vista, em 1º de abril em Spanos, e comece a busca dali. Procure e ajude, certo? Se estiver por aqui, reserve 30 minutos das férias e caminhe pela praia. Nosso maior medo é que encontrem a Lynette tarde demais, mesmo ela estando viva ao chegar à praia, pois todos já haviam desistido. Sei que você mencionou o 1º de abril porque ligamos para o Abacozin, mas eles não querem falar sobre o caso. Tenho certeza de que receberam várias ligações. Falo só das conversas sobre onde eles estavam naquela época. Só que informação você tem sobre se foi no hotel ou... Eu sei que eles estavam nas Bahamas há, acho que várias semanas. Ele comentou mais algo que chamou a atenção sobre onde eles estavam antes da noite do dia 4. Ele foi a Great Iguana, na Phillips Scuba Tanks. Isso me chamou a atenção. Não. Brian está dizendo a verdade ou não está? É assim que temos que encarar do ponto de vista de busca e resgate. Se Brian falou a verdade, devemos cobrir a área onde ele disse que ela entrou na água. Se ele não estiver, não vou acreditar no que diz e vou usar os rastros dele no NFL e AIS para descobrir onde eles estavam nos dias anteriores. Então, de qualquer forma, podemos descobrir e juntar as peças. Existe muita tecnologia disponível e ela está acessível ao público para ser usada. Só precisamos divulgar para as pessoas que existe um rastreamento AIS. Existe um rastreamento no No Foreign Land. Entendi, você acha que ele fez algo ruim. Mesmo assim, não vamos desistir. Obviamente, ele não é bom nisso, então vamos procurar alguém que esteja preso em algum lugar. Se você acredita nele e diz que ele é uma boa pessoa e que ela caiu na água aqui, ótimo, ela nada bem, vamos procurá-la. Vamos encontrar Lynette. Podemos passar 10 anos especulando.
e litigando. Agora há uma pessoa desaparecida na água, mas estamos focando em saber se tinha um relacionamento ruim. Quando se trata do motor, eu sei que era um motor de popa em um bote de cerca de 2,5 metros. E muitas pessoas têm dúvidas sobre as chaves e como ela, e eu não sei se depende do modelo diferente, e se você conhece esse modelo, eu sei que você falou um pouco sobre isso na ligação. Algo chama sua atenção sobre, acho que, as chaves e como, quando ela supostamente entrou na água, as chaves foram com ela e como isso teria acontecido. Sim, é um motor elétrico, tem 3 cavalos de potência, é uma coisinha pequena. Mas o ímã do motor fica apenas apoiado em cima dele. Qualquer confusão naquele barco, seja acidental ou não, poderia facilmente fazer um ímã cair. Se houver uma onda forte o suficiente para jogar a Lynette na água, há uma boa chance de que ela também faça o ímã cair do motor. Não é uma chave comum de motor de popa, é um ímã. Então é assim que ele liga. Não é como uma chave na ignição do carro, é só um ímã que fica em cima. E se pegarem uma água bem agitada, mesmo sem estar presa a ele, como num jet ski, onde alguém pode ter uma chave no pulso, não é assim que seria essa situação com aquele motor, porque eu sei que ele também falou que tinha uma bolsa estanque com ela, que ele disse que também caiu na água. Tem alguma coisa sobre isso, já que parece que nem mesmo na área de ancoragem onde eles estavam, esse item não foi encontrado? It hasn't been found. Até onde sabemos, não foi encontrado. Mas novamente quero dizer, Estamos em Saint Martin e a polícia tem sido muito reservada, o que não estou criticando. É a investigação deles. Existe uma boa possibilidade de que eles tenham, sim, nós não sabemos. Quanto a ser estranho ou não ter uma chave reserva do bote no saco estanque dela, na minha experiência, novamente, cada pessoa é diferente. Eu tenho uma chave reserva na minha pochete que eu carrego. Então, para mim, não é tão estranho que ela possivelmente tivesse outra chave com ela. Também não é estranho eu só ter descoberto isso hoje. Certo, eu não sabia. right. A bolsa estanque verde, o que eu quero deixar claro para as pessoas é que é uma bolsa estanque verde-limão. Ele está pegando um exemplo. É desse tamanho aqui. Certo. Se encontrar, avise as autoridades. O dela é verde e o nosso amarelo. Tudo bem. É verde-limão. Ela estaria enrolada. Se estiver enrolada, é à prova d'água. Por isso é chamada de bolsa estanque. Ela reteria ar e flutuaria. Em que parte da conversa com ele? Sei que comentaram sobre os sinalizadores e talvez o Starlink. Quando eles começaram a soar como sinais de alerta para você na história que ele contava, Eu não sei no momento se há sinais de alerta. Como disse no início, não sei se teria lidado com tudo como ele lidou. Ele diz no relato dele que fez tudo errado em relação à forma como lidou com a situação que descreveu. Os sinais de alerta para mim foram a forma como a polícia lidou com a situação desde o começo. A falta de transmissão pelo rádio sobre pessoa desaparecida, a falta de envolvimento da comunidade para encontrar a pessoa, a falta de divulgação de um boletim de desaparecimento. O alerta para mim foi o foco no Brian, que acabou preso. Isso me diz que eles podem ter mais informações do que eu. O primeiro sinal oficial de alerta para mim foi quando a imprensa barmense divulgou que nenhum sinalizador foi disparado. Eles encontraram o bote dele. Eles revistaram o bote dele. Todo o equipamento de segurança estava lá e nenhum sinalizador foi disparado. Isso agora, no que diz respeito a ficar procurando defeitos na história dele e dizendo, poxa, você fez isso. Sabe, tipo, levando a mão ao rosto com a forma como ele lidou com a situação, desde antes de sabermos que era a Lynette. Mas, de novo, isso é falta de educação fazer com qualquer barqueiro, ainda mais com seu amigo, que é ficar dando palpite sobre a pior noite da vida dele. certo. E ele é o único, sabe, de novo, nesse momento que, sabe, e claro, a Lynette, que sabem o que aconteceu na sua experiência, porque se ele chega em Marsh Harbor,
avisa, sabe, alguém que ele encontra na marina sobre o que aconteceu. Quero dizer, você imagina passar a noite inteira, 7 horas, remando e sem saber, com licença, tipo, onde você vai acabar? E aí ele acaba nessa, né? Acaba nessa marina basicamente dizendo: ei, ela caiu na água. Pode haver uma presença maior em uma operação de busca e resgate do que vimos ou entendemos até agora? Isso não parece ter sido muito divulgado. E se você está ouvindo isso do Serviço de Busca e Resgate e da Polícia das Bahamas, eu entendo que vocês têm seus motivos para fazer o que estão fazendo. Você perguntou qual era o meu sinal de alerta. Esse foi o primeiro para mim. Eles podem ter motivos legítimos para agir assim. É o país deles e podem fazer o que quiserem. Não estou julgando. Conheço a perspectiva de um morador local e estamos em contato com muitos que nos ajudam agora. Eles ficam frustrados quando a gente vai lá e causa uma confusão, isso vira notícia nacional e eles acabam ficando mal vistos. Essa não é a nossa intenção. Todo mundo com quem conversamos localmente na rede local de contatos foi incrível conosco, nos ajudou e ajudou a ligar alguns pontos pra gente, e conseguimos repassar isso adiante. Mas sim, eu diria que a resposta não condizia com a situação. E tem algo que eu esteja deixando passar ou algo que você queira que as pessoas saibam sobre esse casal, sobre o seu relacionamento com eles, o que você sabe sobre eles, ou apenas sobre o que você está ouvindo sobre essa situação? Porque eu sei que a comunidade náutica é uma comunidade muito unida, com o estilo de vida de vocês, estando sempre na água e cuidando uns dos outros. Gostaria que soubessem que, se você se importa, quer se envolver, acompanha as notícias e busca respostas, pode parecer estranho, mas vá para a seção de comentários. Ok. Pessoas em barcos ancorados atrás dele podem te contar sobre o clima, padrões e outras coisas. Estamos conhecendo pessoas todos os dias que estão se apresentando e conseguimos confirmar quem são, o nome do barco deles e que estavam lá naquele momento, sem fazer ideia de que isso estava acontecendo. Então, se você quiser ajudar, ajude se envolvendo, vasculhe uma ilha. Tem um nerd por aí que pode traçar as rotas das correntes e do vento. Existem pessoas como nós que podem reunir essas informações em um mapa e ajudar. Só não quero que desistam por ele estar sob custódia e acharem que foi ele que fez isso. Que esse não é o momento para isso. Uma coisa que eu deveria ter perguntado antes: quão rasa é a água na área ao redor do barco dele? O barco dele está ancorado em águas de 2 a 3 metros de profundidade. Todo o trecho ali varia nessa faixa. A área marítima da Baía de Ábaco, entre Lovers e Ábaco, tem entre 1 e 3 metros de profundidade. Eu estava estudando a carta náutica na parte sul. Tem uma área que tem 13 pés. E quando você vai em direção a Hope Town, há algumas áreas que têm entre 13 a 15 pés, mas esse é um corpo d'água muito raso. Então, há certas áreas que, quando a maré baixa, realmente se formam bancos de areia. Então, quero dizer, é tão raso que esses bancos podem se formar quando a maré baixa. Então, há muitas áreas bem rasas também. Então, onde ela potencialmente, ele diz, entrou na água, não estamos falando de qual seria a profundidade por ali. Você pode abrir a foto? Acho que exatamente. Acho que está escrito 1,38 m. 1,38 m? Sim, acho que é isso que está no marcador dele. Vou ver a foto que ele mandou. Então isso não é profundo. Digo, para algumas pessoas, Se você está caindo na água, E isso significa, entenda que as cartas náuticas usam a baixa mar média como referência. E isso era 7h30 da noite. A maré alta seria às 10 da noite. Então, se for 4,6 e a variação da maré for de 2 pés naquele dia, isso vai dar 6 pés. Sabe? diz entre 4,3 e 7,2. Entre 4,3 e 7,2, dependendo de onde ela caiu. Então, isso é a baixa mar média. Então, some 1,6, que foi o que disseram ser a variação da maré naquela noite, a esses números. e mesmo com o tipo de ventos com que eles estavam lidando, tipo ventos de 18 a 20 nós, sabe, ainda assim é uma situação de natação muito difícil, mas quero dizer, ela parecia ser uma pessoa muito em forma, que era uma boa nadadora. Quero dizer, não posso julgar como alguém lida com águas agitadas nessa situação. Acho que para você,
chama a atenção que algumas pessoas, ao olharem essa história superficialmente, pensariam que poderia ser mais fundo que 7 pés. No mundo da navegação, acho que se você está em terra, meio que, se você é uma pessoa de terra, você pensa em profundidade como algo muito fundo se for acima da sua cabeça, né? Tipo a parte funda da piscina. Aqui fora, qualquer coisa abaixo de uns 6 metros é raso pra gente. Estar tão perto da costa significa estar em águas rasas e parece seguro pra gente. Se você quer saber o que chama a atenção, sim, ou todos já ficamos sem gasolina, ou principalmente ele com o elétrico dele. Tenho certeza de que ele já ficou sem energia antes, calculou errado quanto restava nas baterias dele. Ele já remou naquele barquinho várias vezes. A separação e a velocidade com que ele disse que aconteceu, eu não consigo reproduzir, mas eu não estava lá naquela noite, nessas situações. Claro. Então, tem mais alguma coisa? Eu sei que perguntei se deixei passar algo, mas só por vocês conhecerem eles e agora estarem nessa situação em que isso virou, sabe, uma história tão grande e obviamente existe essa preocupação sobre onde está a Lynette. O Brian ainda está sob custódia enquanto estamos gravando isso. Como tem sido para vocês dois ver tudo isso acontecendo? Para mim, eu diria que é extremamente frustrante nesse sentido, sabe? Eu não sei. Tipo, se tem algo que pode ser aprendido com essa situação, é que julgar as pessoas logo de cara. Novamente vejo comentários. Ele é culpado, não é culpado? Acredito ou não nele? Deviam usar coletes salva-vidas. O que é chave de bote? Dá para pilotar sem chave. Sabe, todas essas coisas, tipo, isso não é produtivo. E se as pessoas tivessem começado a focar mais em conseguir procurar em diferentes ilhas ou soubessem que isso estava acontecendo, se comunicassem entre si, eu sinto que poderiam ter tido resultados melhores mais rápido do que se preocupar com um processo judicial em 2005. Então, tipo, todo mundo continua nos chamando de especialistas. Eu não me sinto uma especialista agora. Mas provavelmente há uns 600 deles nessas ilhas agora, em seus barcos. É. E eu sinto que todo mundo só estava focando em, bem, a gente conseguiu esse documento do tribunal, ou o que você acha disso? Você acha que ele é culpado ou inocente? Naquele momento, na segunda-feira ou no domingo de manhã, quando foi noticiado, esse não deveria ter sido o foco. Tem um juiz e um júri que vão analisar tudo isso. Vai ter um documentário na Netflix, tudo isso, mas isso é para depois. Agora, Não precisa ter. Ela descobriu que tudo isso desaparece. E a quantidade de recursos que estão sendo gastos esperando por ele do lado de fora do tribunal são recursos que poderiam estar sendo usados para procurar nas ilhas, certo? Sim. se a imprensa, os apresentadores, os veículos de imprensa ou os repórteres, seja como você quiser chamar, vão pagar para mandar pessoas ficarem lá por horas e horas do lado de fora de um tribunal? Por que vocês não mandam mais algumas pessoas e realmente fazem elas procurarem? Seria uma ótima matéria se seu canal a encontrasse. É bom, obrigado a vocês dois. Isso não é assim que funciona. Você perguntou o que nos frustra. É ver isso acontecendo com nosso amigo. Não consigo. Eu ouço isso. Quer dizer, Acho que todos podemos dizer que a imprensa é um bando de abutres. Ao menos os abutres acham um corpo. quero dizer, acho que esse é um bom ponto, porque como você disse antes, a gente não sabe o que aconteceu com ela. E então você pensaria que uma vez que o alerta fosse emitido de que ela está desaparecida, seja por ter caído ao mar ou não, e como você disse sobre a história do Brian, seja ela verdadeira ou não, sabe, realmente não houve muito foco em onde ela está, sabe? Em relação à pessoa nas Bahamas, isso é o que sabemos. Uma pessoa tem uma história. 50% das pessoas não acreditam nessa história. Vai encontrar essa pessoa desaparecida. E se não tiver problema eu perguntar, eu sei que você os conhecia pela comunidade náutica. Tipo, tem algo sobre como eles eram ou algo assim que você possa compartilhar sobre quem eles eram como pessoas? A Lynette é super habilidosa, ela é muito engraçada, espirituosa e determinada.
A gente conversava muito sobre costura. Acredite se quiser, mas tem realmente muitos projetos de costura para fazer em um barco, seja velas, capas de vela ou capas de janela, além de muitas receitas de culinária. E ela era uma pessoa super divertida, eles eram pessoas muito generosas. Teve algumas vezes em que nós, como velejadores, muitos de nós não temos carro. E eles foram gentis o suficiente para nos emprestar o carro deles numa ocasião, para que pudéssemos fazer nossos afazeres com mais facilidade. Então, sim, para conseguirmos, nós compramos cilindros de mergulho, eles acabaram comprando cilindros de mergulho também. Então, para complementar o que você disse, sabe, ela nada muito bem, os dois têm certificação de mergulho e conseguem mergulhar. Eles são muito autossuficientes e, sabe, são bons marinheiros no sentido de que conseguem lidar com muitas coisas sozinhos no barco. Não sei se você quer acrescentar algo. E meu relacionamento com Brian era principalmente técnico. Sabe, como marinheiros, sempre encontramos algum problema elétrico ou mecânico, e eu ligava para ele. Eu dizia algo como: "Ei, você tem alguma experiência com isso? Minha bomba d'água faz isso. O que acha?" Ele me ligou para saber minha opinião sobre a instalação de energia solar. Fixar isso na lateral do barco dele. Sabe, nada nesse aspecto é digno de nota. Digno de nota. Obrigado aos dois por conversarem conosco. Sei que não é um momento fácil. E, sabe, eu sei que a amiga de vocês está desaparecida e espero que haja respostas sobre onde ela está, mantendo a esperança de que, sabe, ela ainda esteja por aí e possa ser encontrada. Encerramos o programa On the Case, apresentado pela Law and Crime. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga-nos no Spotify e acompanhe no Peacock. Sou Chris Stewart. Até a próxima.